Olá, pessoal. Vamos à nossa quarta bailarina, que é mais uma variação de posição da bailarina espacate, né? Que na verdade, ó, vamos usar esse mesmo corpinho que usamos na bailarina espacate. Vamos usar uma perninha reta e uma perninha dobrada. Eu já fiz, eu já costurei. Gente, por que que eu não vou repetir todo o passo a passo até chegar aqui? Porque os primeiros vídeos, que é o da bailarina espacate, eu já mostro como é feito tudo isso, tá bom? Então não há necessidade de repetir. Vocês vão seguir o mesmo método, tá? A mesma coisa. O que vai acontecer é a variação de posição. Nesse caso, ó, porque prestem atenção, aqui eu já havia costurado toda ela, tá? Como vai ser. Fiz aqui, ó, o mesmo processo que eu fiz na bailarina espacate, nas bailarinas anteriores. Eu usei aqui, nesse caso, uma malha. Eu tinha essa malha aqui, ó, esse pedacinho de malha, tá? É, ela é o fio 24. Eu usei essa malha. E fiz tudo do mesmo jeitinho. Só que aqui, ó, na bailarina espacate eu usei douradinho, aqui eu usei prata, tá? É, coloquei as pérolas, pintei o pezinho, tudo do mesmo jeitinho. O que houve foi uma variação de posição, tá? Que aí, no caso, vai ficar uma perninha costurada aqui e outra aqui nesta posição. Vejam, tá? Ó, pezinho um pouquinho virado. Quem quiser e preferir, pode colocar a ponteirinha do pé assim. Eu coloquei viradinha assim. E o que eu fiz foi costurar a voltinha inteira, olha. Costurei toda, tá? Primeiro eu fechei desta maneira, tá? Pontinho invisível. E em seguida eu vim pra cá no corpinho e costurei toda a voltinha, usando também o pontinho invisível. Aqui foi da mesma maneira, tá? Coloquei a perninha aqui mais na lateral e costurei toda a voltinha. O bracinho fiz da mesma maneira e costurei aqui, tá bom? Até aí tudo ok. Agora eu vou costurar este outro bracinho, que aliás, ele não vai ficar assim para baixo. Esse outro bracinho eu vou querer assim. É dessa maneira que eu vou costurar, tá ok? Lembrando que eu uso a linha 10 de pipa, tá? Vocês vejam a linha de preferência de vocês, tá bom? Eu gosto muito de trabalhar com a linha 10, que ela fica firme e me atende bem, nunca tive problemas, tá? Agora sim, pessoal, teve uma aluna que falou para mim: ah, você só tá fazendo com o rosa. Sim, eu estou usando o rosa porque é, essas bailarinas aqui, muita gente já me pediu rosinha. Então, estou aproveitando, fazendo para o vídeo e eu vou disponibilizar elas num valorzinho mais acessível. Vou deixar a pronta entrega, tá? Para eu aproveitar esse material também, tá bom? E o que que acontece? Pode ser feita na cor. A cor, gente, não vai mudar em nada, tá? Por exemplo, aquela que nós fizemos a negra, né? Então, se vocês quiserem fazer toda negra, toda morena, toda no tom de pele mais claro, vocês vão fazer, tá? No tom que vocês quiserem, assim como a roupinha, assim como a pintura, isso não vai influenciar em nada, tá bom? Tô só explicando porque já teve perguntas desse tipo, mas você não tá fazendo em outras cores. As outras bailarinas eu vou fazer em outras cores. Mas essas pequenas aqui, eu escolhi permanecer em rosinha. Gente, ó, dessa maneira assim,
tá? Como eu já expliquei anteriormente, o pontinho invisível. Só que reparem a posição do bracinho. Um ficou para baixo e o outro eu vou trabalhar dessa maneira. Então, aqui, ó, essa é a posição do bracinho, um para baixo e um para cima. Quem quiser deixar os dois para baixo também pode. Vai fazendo a variação de vocês, tá? Outra coisa, uma aluninha, uma amiga, me perguntou quando viu só lá o molde bailarino espacate. Ela falou, não tem os outros moldes. Tem sim, gente. Aula um bailarino espacate, aí depois vem a outra, a aula 2 que é a bailarina, acho que Juju, né? Que é a negra, cabelo cacheadinho. Então são variantes de posição. É o molde que tá lá no espacate. Vai variando as posições dela, tá? Eu fui acrescentando, eu acrescentei a perninha dobrada, é, acrescentando já a da bailarina deitadinha, tá bom? E aí vocês confiram tudo lá e vai só acompanhando nos vídeos qual a variação de posição que vocês podem ir fazendo. Pronto, só costurar mesmo nessa variação de posição. E aí, agora colocar a cabecinha, que também é do mesmo jeitinho, ainda nem coloquei um blushzinho nessa. Do mesmo jeitinho, tá? Que eu fiz nas outras. Olha que fofura que vai ficando. Vou colocar o blush nela, vou colar. Depois eu venho com a sainha do mesmo jeitinho, a sainha de tule, tá? É, essas bailarinas, essas 5 primeiras bailarinas, elas são mais variações de posições que você vai fazendo, tá? É, e aí vocês podem ir incrementando ela do jeitinho que vocês quiserem. E fica lindo, gente, essa coleçãozinha. Essa aqui, notem que vai ser uma bailarinazinha que vai ficar em pé. Vou mostrar para vocês o suportezinho que eu faço, que eu tenho, que eu uso com a ajuda do meu marido, que ele prepara. Mas isso vocês podem... Tem lugares que vende suporte já pronto. Às vezes
Tem alunas que elas têm até o material para fazer o próprio suporte em casa, gente que sabe manusear com a madeira. Tem lojinhas de artesanato que vende. Você pode encomendar também. Ou quem não quiser colocar suporte, colocar a bailarina que vai colocar, decorar encostadinho em algum lugar, em um jarrinho, um arranjozinho, também pode fazer isso, tá bom? Vamos lá. Bom, enquanto a colinha esquenta, eu peguei aqui uma base para começar a preparar o cabelinho dela. Essa base aqui é um pouquinho maior. Eu preciso que para esse penteado seja um pouquinho maior mesmo, ó. Tem 30 centímetros. Acho que poderia talvez até ser um pouquinho menor. Vamos lá. E aí eu vou enrolar aqui, acho que umas 100 voltas. Tá? Que eu tenho aqui essa lã, não sei se ela vai dar, mas acredito que sim. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho, como eu mostrei no outro vídeo, tá? Que não tem número de voltas assim certo. Vai fazendo. Vai fazendo de 50 em 50, se faltar, vocês façam mais. Bom, eu dei várias voltas com essa lã. Eu fiz o quanto tinha de lã. Fui enrolando, de pouquinho em pouquinho. Eu vou contar, então, os fios, quanto é que deram, tá? Porque eu esqueci de contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Que eu fui enrolando até quando tinha ali no meu novelo, esqueci. Então, deu 99 voltas, ou 99 fios, que significa que foram praticamente 50 voltas, tá? Porque ele foi enrolado, ele estava assim naquela plaquinha e eu cortei um dos lados, tá bom? É só para ter uma noção. Dependendo do tamanho da cabecinha, o quanto você encha, vai precisar de mais ou de menos, tá? Vamos ver. Agora eu ajeitei um pouquinho esses fios. Sim. E aí, eu vou pegar uma fita crepe, vou encontrar aqui o meio e vou colocar essa fita, tá? Agora, pessoal, eu vou levar isso aqui para a máquina de costura dessa maneira e vou passar uma costurinha indo e depois voltando, tá? Não esqueçam de dar o retrocesso. Eu quero costurar isso aqui tudinho, tá bom? É só isso que eu vou fazer. Vou levar assim com muito cuidado para a máquina e costurando indo e voltando. Aqui está, ó. Passei só a costurinha, tá? Indo e voltando. Ficou dessa maneira, ó. Tá, ó. Tudo costuradinho. Deixo aqui esse cabelinho. Aqui eu já dei uma corzinha na bochecha que estava faltando. Vou colocar aqui essa cabecinha. Tá? Do mesmo jeitinho que fizemos nas outras. Colinha quente aqui na frente.
tá? E aqui atrás vai ser costurado, somente isso. Pronto, já está costuradinho, colada a cabecinha. Agora eu pego esse cabelinho, tá? Não precisa se preocupar em tirar isso aqui, não. Vou colocar aqui, ó. Aqui, essa parte aqui, tá? Começa, você coloca aqui, ó. Tá? Porque tem que cobrir tudo isso. E aí, na verdade, a gente vai passando aqui a colinha. Começo por aqui, ó, com a colinha, para pegar bem aqui nessa parte. É o pontozinho inicial. Eu venho aqui, vou colando desta maneira. Se tiver com essa pontinha aqui, ó, pode virar assim pra dentro. Ficar como um acabamentozinho e cola. Vamos trazendo bem aqui pra frente. Sempre ajeitando esse cabelo, tá? Agora pode colocar um pouquinho de cola por aqui, ó. Tá? Porque tem que cobrir bem essa parte do fuxico, ó. Vai ajeitando. O cabelo é o acabamento. Pronto, já colou ali. Aqui. E agora ir ajeitando desta maneira, porque eu vou subir esse cabelo, ó. Tá? Aqui em cima que eu vou amarrar ele. E aí eu ajeito aqui. Lembra sempre de ajeitar, para não ficar abertura aqui na cabeça de jeito nenhum, tá? Eu acho que, inclusive, dependendo da cabecinha, se tiver mais cheinha, é bom fazer mais voltinhas, para não ficar vazado. Vai passando um pouquinho de cola. Dessa maneira assim.
A cola é para segurar aqui, ó. Tá vendo? Para ficar bem fechadinho. Esse cabelinho, ó, presta atenção, ele dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas é só ir com cuidado, porque o importante é que fique assim preenchido e não apareça a carequinha dela. É só ter atenção a isso. Pega mais um fio. Organiza aqui. Ó. E agora eu vou amarrar. Esse pedacinho aqui não tem problema, tá bom? Só amarra mesmo aqui, gente. Apertando bem direitinho, bem ajustadinho. Eu acho que até tá muito compridão. Então, vocês não façam com 30 centímetros, que vai ficar muito comprido. Eu vou cortar. Eu vou aproveitar essa lã em outro pedaço. Vendo? Eu estou fazendo ao vivo com vocês esses penteados. Então faz menor, talvez com uns 20 centímetros ou com o tamanho da primeira mesmo. Fica melhor, né, para manusear quando tá assim mais compridinho, mas... Agora, aqui tem 4 fios, eu vou enrolar aqui nos 4 dedos. É 4 fios que eu tinha tirado. Só para fazer aquela mesma franjinha, tá? Vou enrolar aqui. Em 4 fios, eu tô enrolando ele em 3 voltas. Esse cabelinho aqui, ele não é difícil, mas o negócio é ter que deixar a cabecinha bem cobertinha, tá? Toda completinha. Ah, lembrando, a lã que eu tô usando aqui é uma lãzinha alaranjada para fazer a bonequinha ruiva. Eu não tinha a numeração dela, tá? De cor, porque ela eu já tenho há muito tempo. Mas vocês vão fazer na cor de preferência de vocês. Colei essa franjinha. Agora eu corto aqui um pouquinho. Aqui o cabelinho atrás, se quiser, vai ajeitando ele. Tá lindo o cabelinho da nossa ruivinha. Olha aí, ficou uma graça ela ruiva, né? Muito fofa. Mais um penteadinho, uma variação de balairina.
Bom, aqui eu vou novamente colocar que tá faltando o marabu. Nada diferente do que eu fiz nas outras bailarinas, tá? Aqui nesse caso. Aqui nós aprendemos uma nova posição e um novo cabelinho. Um novo jeitinho de fazer o penteado. Quem quiser aparar mais esse pelinho vai aparar. Quem não quiser e quiser deixar assim mais cheio, mais glamuroso, pode deixar, tá? Olha, pode colar o mesmo strass que eu mostrei, que é esse aqui. Aí vocês podem variar aqui na decoração desse cabelinho, tá? Vou colocar somente um lacinho. Pronto, eu vou colocar estas rosinhas aqui. Vou cortar. Essa rosinha é aquela rosinha que a gente compra o pacotinho, já vem em loja. A gente encontra nas lojas de artesanato, tá? Nós podemos ir variando. Nós podemos ir variando os detalhes, tá? Que aí já dá uma diferença danada. Olha que linda. Agora eu só vou colocar a sainha dela. Você pode colocar lacinho, pode colocar coroazinha, você pode colocar uma tiarinha. A tiarinha que eu digo usando a pedrinha, tá? Pode fazer aquela florzinha em feltro, tá bom? Muito linda. Bom, então prontinho, eu já coloquei a saia. Agora nessa aqui eu tô usando um rosa chiclete, tá? É um tomzinho de rosa mais forte. Olha como ficou linda. O importante, pessoal, não esquecer de abrir assim, tá? A sainha sempre pra ficar assim, tipo um pomponzão, que fica a coisa mais linda. Olha como ficou linda. Bom, eu vou mostrar logo pra vocês. Olha, pode até ser mais fino. Isso aqui é a madeira pinos, tá? Pode ser feito também com aquele MDF próprio para artesanato. Aqui, ó, tem praticamente um dedo de largura. Ele cortou só um quadradinho. O ideal, na verdade, seria colocar esse pauzinho aqui um pouquinho mais para trás.
Só que na hora que ele fez esse aqui, ele esqueceu, ele colocou no meio, tá? Eu sempre peço a ele para colocar aqui, ó. E aí a bonequinha encaixa aqui na frente. Vejam a altura ideal. Por exemplo, isso aqui, ó, é um pauzinho de puleiro, tá? Que a gente comprou em loja de artigo para animais, tá? Agropecuária. Vocês encontram esse pauzinho aqui, ele vem com, acho que, mais ou menos assim, não sei se chega a ser 1 metro, e aí ele vai cortando conforme a minha necessidade. Só cortou, fez um buraquinho aqui, ó, nessa madeira, que dá, isso aqui dá para tirar. Eu não tenho força suficiente, não. E aí depois ele encaixa, tá? Isso aí vocês podem ver se o marido de vocês fazem. Eu já sei fazer, porque nós compramos assim as madeirinhas de pinos, e aí eu só corto como eu quero, o quadradinho, no tamanho que eu quero, porque com o auxílio dele, tá? Que ele faz com aquela. Como é que é o nome, meu Deus? De cortar madeira. Esqueci o nome agora. E aí, ou então vocês podem levar em algum lugar. Já pedi para cortar os quadradinhos no tamanho da preferência de vocês. Tem lugares que já vendem assim uns quadradinhos, mas o melhor é vocês levarem a medida no tamanho de vocês. Deixa eu mostrar para essa bonequinha aqui quanto está medindo. Ó, esse aqui tem 9. 9 por 9. Aqui tá por 10, mas pode ser 9 por 9, tá? Ou 10 por 10 para ficar maior um pouquinho. Eu só sugiro realmente que faça o furinho aqui, ó, mais na ponta, e coloque isso mais para cá. Porque ele errou na hora que eu pedi para colocar, colocou no meio. E ele fez vários assim, eu aproveitei, tá? Ó, o que que eu faço? Tem que entrar aqui, ó, nessa costurinha. Ou então vocês podem dar, depois de colocar, se ela for ficar fixa, vocês podem dar um pontinho amarradinho aqui, tá? Eu faço assim, como a linha é forte, que eu costurei, eu faço assim, ó. Aqui, ó, entre a saia e o corpinho, eu já encaixo aqui. Mas precisa ser essa linha resistente, tá? Porque senão, na hora de fazer isso, ela vai soltar. Então, ó, olha como ela fica, tá? E fica linda, linda, linda. Os clientes amam, tá bom? Ó, ela fica em pezinha, nessa pontinha de pé. E é isso. A nossa bailarininha número 4 no nosso curso está prontinha, ok? Pessoal, quero fazer uma correção com vocês. Essa perninha, quando eu fui fazer a bailarina nessa posição, tá? Que eu percebi que estava dando muita diferença o tamanho aqui. Então, eu diminuí o molde, porque ela tem que ser como se fosse esticada, um tamanho da reta, porém dobradinha. E essa aqui eu tava achando que tava muito maior. Então, no molde de vocês, prestem atenção, vai estar o tamanho corrigido dessa perna, para quando for usar uma dobrada e uma reta, esse novo tamanho, que é um pouquinho menor que o anterior, dessa perninha aqui, vocês vão usar o tamanho menor. Quando for para usar duas dessas juntas, não tem problema usar aquele tamanho maior, que aí vocês vão usar as duas perninhas iguais, tá? Mas quando for para fazer a variação com uma perninha dobrada e uma esticada, vocês vão usar o segundo molde que eu vou estar colocando, dessa perninha aqui, que é um pouquinho menor, tá? Essa variação. Vocês conseguiram entender? Então, vou repetir mais uma vez. Essa perninha aqui,
o primeiro molde que eu coloquei dela dobradinha, ela estava um pouquinho maior, vindo aqui mais ou menos nesse tamanho. Então, estava dando muita diferença para essa perna, tá? Então, eu diminuí um pouquinho para que ficasse compatível com essa perna que está esticada. Então, vocês prestem atenção. Quando for fazer alguma variação que tenha perninha reta e perninha dobrada, vocês vão usar a perninha dobrada de menor tamanho que eu vou estar deixando no molde. Quando for fazer duas dobradas, vocês podem usar duas vezes dessa menor ou duas vezes da maior, que não vai ter problema, tá bom? Então, vocês fiquem atenta a essa diferença.